tudo bem? Mais uma aula de arte. Para a aula de hoje eu vou precisar que você separe alguns materiais a mais, mas se você não tiver alguma coisa, não se preocupa, você vai entender ao longo da aula o que é que nós vamos fazer. Vou pedir hoje para você separar folhas de papel para desenhar, e aqui eu vou precisar realmente da folha solta. Se você não tiver e precisar tirar do seu caderno, tira com bastante cuidado para não rasgar. Vai lá que dá certo. Vou pedir para você separar também os seus lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, o que você tiver para colorir. Vou pedir para você separar uma bandeja de isopor ou um prato fundo, de preferência que não seja de vidro, para a gente fazer a nossa atividade. Um pincel, um rolo de pintura, se você tiver aqueles rolinhos de pintura. Se não, pode ser um chumacinho de tecido também, que também vai dar certo. Cola branca, um copinho de água aí para você deixar mais ou menos à mão. E uma superfície para fazer uma colagem. Não se preocupa que não é nada complicado. Ao longo da nossa aula você vai entender e eu vou dar um tempo para você procurar mais algum material. E tudo isso que nós vamos fazer hoje sempre vai ser pensando na autorização de um adulto que tem aí com você. Eu vou dar um tempo para você organizar esse material e a gente já começa.
Vamos começar então, crianças? Lembrando que se você não tiver algum material, você vai entender a nossa atividade e você vai fazer em outro momento. Quero chamar a atenção para vocês hoje que nós vamos começar falando do desenho, do ato de desenhar, né? Então, o que para vocês é desenhar? Teve uma aula anterior aí que nós conversamos que eu perguntei o que te move a desenhar? O que te leva a desenhar? E a gente conversou um pouquinho que tem pessoas que dizem que não sabem desenhar, mas desenhar é um ato muito mais simples do que a gente imagina. Pode ser que aquele desenho, como os grandes artistas que a gente imagina, talvez a gente não consiga fazer. Mas desenhar é expressar ideias através da linha. E a gente vai pensar hoje que essa ideia do expressar ideias através da linha, essa linha brincando no espaço, essa marca que o ser humano deixa nesse suporte, que nem sempre vai ser o papel. Como nós vimos lá na pré-história, o homem fazia os seus desenhos na parede das cavernas, sobre a pedra, ou fazia desenhos escavados lá na pedra. Então, desenhar é um ato que vai muito além do lápis e do papel. Então, é isso para a gente relembrar. Então, a imagem que nós vimos em aulas anteriores. Então, lá naquela época, o recurso que se tinha era a parede da caverna. E se a gente for pensar, isso é um suporte muito interessante. A pedra, a parede, é um suporte muito interessante para qualquer tipo de arte, para qualquer expressão artística, como nós vamos ver na aula de hoje. Só para a gente pensar um pouquinho, com a evolução da humanidade, quando se começou a pensar num registro, nos símbolos para escrita, essa escrita também não acontecia no papel. Ela acontecia em suportes como esse que vocês estão vendo, na pedra ou na argila, que permitia uma marcação com alguma ferramenta, e ali ficava perpetuada então essa ideia, essa marca do tempo, esses primeiros registros da escrita. E não parou por aí. Ao longo da história do desenho, da pintura, da arte, a parede e também o teto foi muito utilizado para a produção de arte. Essa imagem que vocês estão vendo aí é o teto da Capela Sistina, que fica no Vaticano, em Roma. E é uma das capelas mais famosas do mundo. E é uma das pinturas mais famosas do artista Michelangelo. E aqui, vocês estão vendo ali um pedaço, mas se vocês pesquisarem depois, vocês vão ver que cada quadradinho desses, cada partezinha desse teto é como uma mini obra de arte. E são imagens que vão se mesclando e vão se alternando ali numa verdadeira obra de arte. É muito bonito de ver, muito interessante. E se a gente for pensar na ideia que o artista teve, na concepção do desenho, até chegar no teto, ele também precisou, além da mão e do papel e do lápis, ele precisou também do corpo inteiro dele. Que posição vocês acham que ele ficou para conseguir pintar o teto de uma capela? E quanto tempo será que levou? Muitos anos, com certeza, porque foi um trabalho muito árduo, muito intenso, mas o interessante é que dessas pinturas que ficam protegidas, né, ou dentro de uma capela, ou dentro de uma caverna, como a gente viu, elas se perpetuam ao longo do tempo. É claro que uma restauração ou outra às vezes é necessária, mas isso é uma obra que vai ficar por muito tempo e muitas outras gerações vão conhecer essa obra do Michelangelo. Lembrei também que nas igrejas, além do teto, a gente também vê obras nas paredes e muitas vezes no altar. E muitas vezes acontece de artistas importantes serem convidados também para fazer uma pintura no altar, algum projeto arquitetônico como esse que nós estamos vendo aí. Esse altar é uma igreja que fica lá em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, num bairro que se chama Pampulha. E dentro dessa igreja, que foi projetada pelo Oscar Niemeyer, pelo arquiteto Oscar Niemeyer, esse mesmo que tem o nome do museu aqui de Curitiba, ele projetou então uma igreja com um formato totalmente ondulado, totalmente diferenciado. E essas formas curvas, essas linhas onduladas, dentro desse espaço da igreja, acabou gerando um espaço diferenciado também. E aí o artista Cândido Portinari foi convidado então para fazer essa pintura, esse grande mural no altar dessa igreja. Ele pintou então ali a figura de São Francisco, que dá nome à igreja que fica nesse espaço. Então aqui a gente vê assim uma pintura não muito tradicional, se a gente for pensar em arte sacra, em arte religiosa. Aqui ele traz um pouquinho de modernismo para essa pintura, para essa imagem aí que nós estamos vendo. Falando em coisas diferentes, eu lembrei também de uma outra ideia que fica em Paris,
num teatro chamado Ópera de Paris. Lá nessa Ópera de Paris, que é um grande teatro, né, uma casa de espetáculos, um outro artista foi convidado a fazer a pintura do teto desse espaço. O nome desse artista é Marc Chagall, e a característica do Marc Chagall é justamente pintar muito colorido, umas formas muito como se fossem sonhos, como se elas estivessem soltas nesse espaço. Então ali vocês estão vendo na primeira imagem a cúpula desse teatro, e ele fez uma pintura totalmente circular, ela não tem começo e não tem fim. Isso é uma coisa bem interessante de pensar, que o teto, né, um teto é diferente de uma tela que a gente vê na parede, né, ou uma parede mesmo. Neste caso, um teto que é arredondado, ele permitiu ali uma pintura totalmente diferenciada desse artista. Ao lado vocês têm um detalhe ali dessa pintura, né, de um dos lugares dessa pintura, e vocês veem aí que ele colocou então, de uma maneira muito delicada, muito leve, muito colorida, quase uma aquarela ali com manchas de tinta, né? Ele coloca o que vai acontecer nessa Ópera de Paris, nesse teatro que se chama Ópera de Paris. Vão acontecer apresentações de música, de balé, de ópera e assim por diante. Então é um espaço cultural muito importante de Paris, e é muito importante hoje também a visitação dos turistas nesse espaço, justamente por conta da arquitetura desse lugar que é lindíssima, mas também pela pintura do Marc Chagall. Então é legal a gente pensar que na arte, no desenho, na pintura, esses diferentes suportes dão outras possibilidades para a gente. O nosso corpo pode ser um suporte de arte, né? O nosso corpo pode receber algum desenho, pode receber uma projeção, pode receber outras ideias. Então tudo isso são suportes que representam a arte e que vão além do papel e do lápis, como a gente geralmente pensa quando se fala em desenho. Aí expandindo então do teto para a parede, para dentro da catedral ou para dentro dos palcos, que é uma pintura que não fica aberta para todo mundo, os artistas começaram a pensar como é que eles poderiam fazer para democratizar essa arte, para que mais pessoas pudessem ver a arte de uma forma mais acessível para todas as pessoas. E é aí que vai surgir lá, mais ou menos na década de 70, né, em Nova York, depois se espalhou pelo mundo inteiro, a ideia da arte do grafite, que começou lá com uma coisa mais simples e hoje em dia já tem uma dimensão muito maior, como a gente já viu em aulas anteriores. Então, se a gente pensar, né, que essa arte que invade o espaço da cidade, né, e dos muros, ela vai se tornar mais democrática, vai se tornar mais acessível a muitas pessoas que de repente nunca entraram numa igreja, nunca entraram no museu e nunca viram realmente de perto uma obra de arte. Então, a ideia dos grafiteiros e desses artistas de rua, quando eles sugerem as intervenções urbanas, é justamente aproximar o público dessa arte. Devo lembrar para vocês então da Shamsia Hassani, né, que usa essa ideia do grafite para mostrar o que está acontecendo lá no Afeganistão, né, onde as mulheres não têm voz, onde as mulheres não têm vez, onde elas são proibidas de estudar e proibidas muito mais ainda de ter acesso à arte, à música e à educação de uma forma geral. Então aqui a gente lembra, né, que ela procura na cidade onde ela estava, agora ela não está mais morando lá porque a situação está bem complicada. Mas eu lembro de ter conversado assim, que a Shamsia, ela procura um muro, geralmente esse muro está alvejado de balas, está machucado, é um muro que já sofreu alguma agressão, né, por conta do sistema que eles estão vivendo lá. E ela tem apenas 15 minutos para correr lá e fazer um desenho e rapidinho, senão se ela ficar mais tempo que isso, ela pode ser morta, né? Então ela faz uma arte muito rápida para expressar justamente essa ideia de que as pessoas lá, e principalmente as mulheres, precisam ter acesso à arte e à cultura. Reparem ali na segunda imagem como isso chama atenção, né? Como tem as pessoas ali andando na rua e já se virando para observar o trabalho da Shamsia. Alguns gostam, alguns criticam, enfim, essa arte já está cumprindo a sua função, né? De fazer as pessoas pararem para observar e ter uma opinião sobre isso. Então aqui a gente já tem uma outra imagem. Lembram também que eu falei que ela também sempre coloca essa figura feminina, geralmente colocando com um instrumento musical, alguma referência com música e com referência à cidade também. Outro artista que a gente comentou foi o Cobra, né, o Eduardo Cobra, que é paulista e que está também aí
mostrando o seu trabalho no mundo todo. A característica do Cobra é justamente fazer uma arte que trabalhe com essa ideia de contestar a violência, de contestar as guerras, de mostrar que a paz é que vale a pena, contra as guerras, contra qualquer tipo de discriminação, contra qualquer tipo de violência. Então o trabalho dele vai justamente mostrar essas ideias, né, da riqueza, da diversidade das pessoas. Sempre vai ter um lado mais humano aí nesse trabalho do Cobra. Então aqui vocês estão vendo uma pessoa, uma representação de um indígena, né? Esse muro fica em São Paulo e esse aqui fica na Holanda, em Amsterdã. Ele está retratando aí o retrato de Anne Frank, que é um grande nome aí, né, da história, por conta do Holocausto, por conta do nazismo, e a história dela é bem interessante e vale a pena a gente conhecer também. Outro trabalho dos brasileiros que estão fazendo muito sucesso, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, são os gêmeos. Já ouviram falar dos gêmeos? Esses sim estão aí o tempo todo na mídia, estão aparecendo bastante. Eles são os gêmeos porque eles adotaram esse nome artístico, os gêmeos, né? Porque eles realmente são gêmeos. O nome deles é Gustavo e Otávio Pandolfo. Eles estão com 47 anos agora e eles desde muito pequenininhos já gostavam muito de desenhar. A mãe deles também desenha, eles tinham outros irmãos que desenhavam. Mas o trabalho deles em especial foi tomando a ideia das ruas, porque eles conviviam muito quando eles eram adolescentes com o movimento hip hop. Eles iam, encontravam os amigos na rua, dançavam break, escutavam músicas e tinha muito essa ideia do grafite. Aquele grafite um pouquinho mais simples que aos poucos foi sendo elaborado. Hoje eles têm assim uma marca registrada do trabalho deles, porque eles desenvolveram uma linguagem quase que assim de sonho, uma linguagem muito diferente de tudo que a gente conhece hoje. Eles criaram personagens, né? E desses personagens eles criam detalhes, e eles criam uma estética das ruas, uma estética do hip hop que eles conseguem transmitir ali para o trabalho deles. E também já se espalhou pelo mundo todo. Esse ali vocês estão vendo que é um prédio, né? Não é só simplesmente um mural, é a parede de um prédio. Não sei dizer para vocês quantos andares tem, mas vocês conseguem ver ali uma portinha embaixo. Então esse fica na Dinamarca. O próximo mural que vocês vão ver fica em São Paulo. E assim a gente vai encontrando obras deles por todo canto. Aqui em Curitiba nós também temos alguns registros da passagem deles. Atualmente eles têm mostrado trabalhos no Museu Oscar Niemeyer e em outras galerias, então o trabalho deles é muito interessante. E eu não sei se vocês conseguiram notar aí desses 3 só que eu falei, que existem muitos outros artistas muito importantes aqui no Brasil, mas eu não sei se vocês conseguiram notar que cada um deles desenvolveu uma estética própria, um jeito próprio de desenhar, uma estilização que é só deles, um jeito de desenhar que é só deles. A gente chama isso um pouquinho de poética pessoal. Cada um deles encontrou aí uma poética para mostrar as suas ideias para o mundo. Vamos rever então, ó. Se a gente for ver, ó, as imagens da Shamsia, reparem o jeito que ela resolve os desenhos dela. Ela consegue transmitir a ideia que ela quer passar simplesmente colocando a imagem de uma moça, né, de uma imagem feminina. Ela usa esse véu, porque é característico da cultura lá do Afeganistão. Mas reparem que ela desenha muito bem os olhos, né, os cílios, as sobrancelhas, e o resto do rosto ela não desenha. Isso tem muito a ver com a ideia de que as mulheres ali não têm voz, né, elas não têm a expressão. Então ela acabou resolvendo isso, né, dessa forma. A estética dela acabou ficando também uma forma dela transmitir essa mensagem, dela dizer que as mulheres lá não têm voz, não têm visão, né, não tem como ver. E esse estar de olhos fechados também tem uma coisa muito assim de olhar para si mesma, né, de olhar para dentro e se descobrir. Então ela resolveu o problema dela, de ter que desenhar rápido, né, de ter que pintar rápido. Ela resolveu dessa maneira que eu particularmente acho que fica muito bonito e realmente não precisamos ver o resto do rosto, né? Ali simplesmente esse olhar ali já dá conta de passar a mensagem. O Cobra é a mesma coisa, você bate o olho no mural do Cobra e você já sabe que é dele, né? Então aqui você já vê que ele usa esse colorido sobre as imagens, ele já tem uma técnica já muito aprimorada que ele sempre vai utilizar. Então toda vez que você vê um mural com rostos assim, esses coloridos sobre ele, você já vai identificar que é o Cobra.
Assim como esse amarelo intenso aí dos trabalhos dos gêmeos, né? Esse rosto, esse nariz desenhado ali, que ele já virou marca também, esse rosto meio afunilado, digamos, apesar que eles mudam também de forma, mas esse uso do amarelo e dessas cores mais intensas também a gente bate o olho e olha e sabe que é o trabalho dos gêmeos. Mas a gente falou de artistas que estão um pouquinho mais afastados da gente. E aqui em Curitiba, o que será que está acontecendo no universo da arte de rua, no universo do grafite, nessas intervenções urbanas? Você já viu alguma coisa parecida com isso? Algum mural, alguma pintura, de repente algum cartaz colado? Você já viu alguma coisa parecida? Pois aqui em Curitiba, na nossa região, tem muita gente boa fazendo arte de rua, fazendo murais, fazendo um trabalho incrível. Um deles que eu trouxe para vocês conhecerem hoje é o Rimon Guimarães. Na verdade, ele é um artista que nós já vimos em outra aula, mas hoje eu resolvi trazer ele de volta porque a história dele é bem interessante. Antes de eu contar um pouquinho da história dele, que ele começou aqui em Curitiba, começou adolescente, começou com pequenos desenhos e hoje ele já expôs, já fez trabalhos em mais de 27 países. Ele tem um trabalho incrível. Para a gente entender um pouquinho dessa estética do Rimon e o que ele faz, vamos relembrar aqui então, ó. Essa imagem é da Casa Hoffmann, em Curitiba, que é o Centro de Estudos do Movimento, uma casa bem antiga que fica ali no Largo da Ordem, mas que tinha uma parede imensa ali ao lado, né, uma parede branca, e que o Rimon foi então convidado a fazer esse painel. Alguns anos depois, ele refez esse painel, então agora esse muro está assim, essa parede está assim, né? Mas os dois painéis, os dois murais são da autoria do Rimon. E a história do Rimon é muito interessante, porque para ele chegar nessa estética que nós estamos vendo hoje, ele teve que estudar bastante, teve que se entreter e teve que pesquisar bastante. A arte dele, se a gente conseguir ver um pouquinho ali do desenho, tem muita influência da arte africana, mas também tem da arte indígena e tem da arte naif, que nós vamos ver numa outra aula. Essa arte naif é uma arte muito colorida e muito simples ao mesmo tempo, que valoriza as coisas do dia a dia, valoriza o trabalhador, valoriza a diversão desse trabalhador. Então o Rimon vai trazendo, junto com essas formas mais orgânicas, ele vai mesclando esses elementos, mas para chegar naquele rosto que vocês estão vendo ali, naquela característica do trabalho dele, ele teve que estudar muito, desenhar muitos retratos, simplificar muitas formas para chegar nessa estética. O trabalho do Rimon também, você bate o olho, a gente já identifica que é característica do Rimon Guimarães. Mas o que me chama a atenção mais assim do trabalho do Rimon é como ele começou essa ideia de interferir na cidade, de interferir na paisagem, de interferir nas paredes da cidade. Ele começou com uma técnica muito simples que a gente chama de lambe-lambe. Você já ouviu falar em lambe-lambe? Então essa ideia é uma técnica que coloca, uma colagem de cartazes na parede. Essa ideia do grafite, de interferir nas paredes, ela também começou lá nos anos 70, né, com esses lambe-lambe, porque os artistas eles começavam a fazer cartazes, eles reproduziam esses cartazes, faziam cópias desses cartazes e saíam correndo pela cidade, colando rapidamente na parede. E eles não podiam ser pegos, porque não era permitido fazer. A gente não pode colocar qualquer coisa em qualquer lugar, não é verdade? Pois esses artistas, esses rapazes faziam isso, então eles tinham que ter uma pressa ali para colocar algum elemento na parede da cidade e sair correndo. Então essa técnica do lambe-lambe, que começou assim muito simples como protesto, hoje em dia ganhou status de arte, como vocês estão vendo aí. Essa imagem da tela são dois cartazes então que estão colados no muro. E isso também é muito legal do lambe-lambe, que é essa característica assim de você trazer o seu olhar para um lugar que está lá abandonado, feio, sujo, sem graça. Não tem como você passar numa rua dessas, por exemplo, que tem essa característica de tudo abandonado, e se você tem uma imagem colada em cima, o seu olhar com certeza vai ser atraído para essa imagem. Então a ideia do lambe-lambe é uma coisa muito simples e muito legal de fazer. Vamos experimentar? Então agora eu vou pedir para você pegar lá os seus papéis, que pode ser qualquer um, pode ser aquela folha do caderno que você tirou, ou qualquer outra folha que a gente tenha lá. Só que a ideia do lambe-lambe artístico que nós vamos fazer hoje, ela tem um fundo de passar uma mensagem, ela tem uma intenção de passar uma mensagem.
Então agora você vai pensar aí nas suas coisas, no seu lugar onde você está, ou das coisas que você tem vivenciado aí durante os últimos dias. Que mensagem você gostaria de passar para o mundo? Uma mensagem de paz? Uma mensagem de cuidar da natureza? O que você gostaria de dizer para as pessoas? É esse cartaz, é esse desenho que você vai desenhar agora que vai passar essa mensagem. Eu trouxe ali um exemplo para vocês, né, de um cartaz de lambe-lambe, que ele diz assim: plante novas árvores na sua rua. O que está dizendo essa mensagem, né? Cuide do meio ambiente. Plantar árvores é muito importante, porque nosso futuro depende delas. E ali vocês estão vendo que tem um desenho também estilizado, né, de uma árvore mais simplificada, que está plantada aonde? Num coração. Olha que linda, né, essa mensagem. Então você vai pensar agora de que forma que você vai escrever e desenhar uma mensagem que você quer passar para o mundo. Então pega lá as folhas que você tem, pega lápis de escrever, pega lápis de cor, pega régua, para tirar o que você tiver aí. Agora é hora de você colocar isso em prática. Coloca suas ideias no papel, faz o fundo bem colorido, você vai ter bastante tempo para isso. Capricha na mensagem.
crianças? O que vocês manifestaram aí de mensagem para o futuro, mensagem para alguém que vocês querem mandar alguma coisa? O que vocês desenharam aí? Tô curiosa para saber. Bom, para isso virar uma técnica legal, uma técnica de lambe-lambe, agora eu vou pedir para você pesquisar aí na sua casa se você tem um muro, uma parede, de repente uma superfície de madeira, alguma coisa mais velha. Se você não tiver, não tem problema, você vai entender depois o processo que vai acontecer. Mas se você tiver, então agora vai ser a hora de colocar a ideia do lambe-lambe em prática. Então eu vou pedir para você pegar lá naquele pratinho que você separou lá, você vai misturar uma medida de cola branca com 2 medidas de água. Você vai misturar essa mistura e antes de você aplicar isso no muro, né, ou na parede, ou na superfície de madeira, ou alguma outra superfície que você vai colar o seu desenho, você passa uma camada de cola, coloca o seu cartaz e passa a cola novamente em cima. Mas para vocês visualizarem bem direitinho como é que isso vai acontecer, eu vou chamar a professora Deia, ela vai explicar como é que vocês vão fazer. Olá, crianças, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Dea e vou acompanhar vocês nessa aventura. Como será que nós podemos produzir um lambe-lambe? Vamos lá para o material. Também a gente vai precisar de cola, a cola que vocês tiverem aí, menos a bastão, a cola líquida. E vamos precisar também de água, pincéis, um pincel grosso de preferência. Agora, se você não tiver um pincel grosso, você pode usar também o pincel que você tiver aí. E para a gente fazer a aplicação, a gente vai precisar de, se não tiver um pincel mais grosso, a gente vai precisar de um paninho, um pedacinho de pano velho, assim, que limpinho, tá? Para ele não manchar, não sujar o seu desenho. Ou mesmo uma esponja. E se você tiver um pedaço de papelão, um pedaço de tampa de uma caixa, de sapato, de camisa, vamos lá? Vamos então colocar esse desenho, essa arte que você produziu usando o lambe-lambe. Vamos lá. Para fazer a cola que a gente vai aplicar o desenho que foi feito, nós vamos precisar de 2 partes de água e 1 parte de cola. Então você pode usar a medida que você quiser, uma colher, pode usar uma tampinha de garrafa como medida. Eu vou usar uma colher. Então eu vou preparar essa mistura colocando 1 parte de cola, 1 colher de sopa de cola e 2 colheres de sopa de água. Vou misturar bem e pronto! Agora é só aplicar. Agora você pode pegar o seu pincel, ou o seu pedacinho de pano, ou a sua esponja. Você vai molhar essa esponja, vai passar sobre a superfície que você vai aplicar, coloca o seu desenho e em cima você aplica de novo mais uma camada, bem rápida assim, da cola que você preparou. Pronto! Agora é só apreciar.
acharam dessa forma de produzir arte? Bem interessante, né? Conseguiram fazer a aplicação direitinho? Agora que vocês já tiveram essa primeira experiência, é só colocar a criatividade para funcionar e utilizar outros materiais que vocês tiverem à mão aí, tá bom? Então, boa produção para vocês. Até a próxima! Legal, crianças. Se vocês conseguiram colar em algum lugar, de preferência fora de casa, né, num lugar externo, que pega chuva, que pega sol, a tarefa de vocês agora vai ser observar, então, quanto tempo esse lambe-lambe vai durar. E é legal a gente ver que alguns tipos de arte realmente não são feitos para durar para sempre. Diferente da pintura lá na igreja, diferente da Capela Sistina, que precisa durar de gerações e gerações, essa arte de rua é uma arte que se movimenta junto com a cidade. A cidade cresce, as coisas se modificam, as pessoas mudam e essa técnica de lambe-lambe também acompanha essa transformação da cidade. Então não fiquem tristes quando essa imagem for se desbotando, for se desgastando, porque é essa a função desse tipo de arte também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!